São 8 horas, né? 3 minutinhos. Vamos fazer a nossa prece de abertura para depois a gente já começar a conversar sobre o tema de hoje. Tá legal? Vamos fazer a nossa prece então. Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de podermos estar juntos aqui reunidos na casa de João Evangelista para divulgar essa belíssima doutrina, né, que escolhemos seguir. Envolva todos nós aqui presentes e que possamos nós não ficarmos presos à letra dos livros, mas sim conseguir colocar em prática os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, para que possamos assim transformar a nossa vida efetivamente numa vida melhor amanhã do que ela realmente é hoje. Esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Bom, saudade de todos, né? De Lene, minha amiga, Ginelza, seu Adilton. Tempo, né, que a gente não consegue se encontrar, né? Mais de ano já, né? Já tem mais de ano aí que a gente não se encontra, né? Mas está acabando, né? Parece que tudo isso está acabando. No final vai dar tudo certo, né? Hoje aqui, eu estou em casa e aqui em frente à minha casa, as crianças estão brincando aí com um verdadeiro pique-bandeira. Olha que maravilha, né? Coisa da minha infância também, acho que da infância de alguns, né? E aí não sei se dá para vocês ouvirem algumas gritarias aqui, são as crianças brincando, não tem jeito. E aí alguns cachorros podem ficar nervosos, mais agitados, vão começar a latir no meio da palestra. Vai fazer parte esse encontro hoje, tá bom? Bem, o tema de hoje é um tema bem legal, é um tema que fala sobre a questão da influência moral do médium. É o capítulo 20, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns, capítulo 20, capítulo 20 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, onde Kardec tem uma conversa, né? Primeiro com uma conversa de pergunta e resposta, onde ele faz algumas perguntas e provavelmente quem responde é o Timóteo. Nós temos essa dica aí na Revista Espírita. E depois, no final do capítulo, o Erasto, o outro espírito responsável pelo Livro dos Médiuns, traz um resumo, né, sobre o assunto, coloca seu ponto de vista, né? O Erasto e o Timóteo são os responsáveis por trazer o Livro dos Médiuns e a gente vai estudar exatamente sobre a influência moral do médium, que é o capítulo de hoje. Primeiro, entender o que é o médium, né, para saber se ele vai atrapalhar na comunicação ou não. Quem é o médium, né? Para Kardec, médium é aquele que tem a faculdade da mediunidade. Kardec define dessa forma, né? Kardec diz que o médium é quem possui mediunidade, né? Às vezes as pessoas se enrolam um pouco, né, dizendo que todos somos médios. Kardec disse que todos somos médios. Bem, Kardec disse isso, mas não exatamente assim. Kardec disse que todos somos mais ou menos médios, porém, raro há aqueles que não possuem essa faculdade. Veja bem que Kardec diz que raro há aqueles que não possuem. Então, se existe alguém que não possui, é raro, mas há. Então, nem todos somos médios. E Kardec dá completa, dizendo que para nós, espíritas, médios é quem possui essa faculdade de forma ostensiva. Então, o médio para nós é aquele que tem a faculdade da mediunidade de forma ostensiva. Esse cara é o que se chama de médium para nós espíritas. E o que é mediunidade? Bem, Kardec não conceituou mediunidade, Kardec não escreve nenhuma obra sobre mediunidade, né? O Livro dos Médiuns é um manual prático, né, para médiuns e evocadores, não é um livro que se aprofunde em mediunidade. Tem para mim que ele estaria escrevendo algo sobre esse assunto. Tem mais dicas no Obras Póstumas, na própria Revista Espírita, ele deixa a entender que uma outra obra vai ser lançada, enfim. Mas é só uma curiosidade, né? Eu entendo que ele estaria escrevendo um livro e eu acho que o assunto seria mediunidade, seria o 6º livro da codificação, né? Mas não deu tempo, ele desencarna antes, né? Enfim, ficamos até a Gênese.
Mas mesmo assim, Kardec não conceitua a mediunidade. Kardec diz que mediunidade é a faculdade dos médios. É simples assim que ele fala. No livro dos médiuns, nesse capítulo, o Timóteo diz que, quando Kardec pergunta se a mediunidade ela é boa ou ruim, o Timóteo responde dizendo o seguinte: olha, a faculdade ela é orgânica, então não é boa nem ruim, né? Nós temos uma definição que não é uma definição de Kardec, não está dentro de Kardec, mas é uma definição que eu gosto muito, acho muito interessante, da Terezinha de Oliveira. Bem interessante, ela diz para nós que mediunidade é uma faculdade orgânica que possibilita o intercâmbio entre dois planos de vida. Poxa, então a mediunidade é uma faculdade orgânica, é do organismo, e que possibilita o intercâmbio entre dois planos de vida. Já ficou um pouco melhor, né? Então, quem é o médium? O médium é quem possui faculdade. Então, o médium, ele é quem? Médium é o cara que é o medianeiro, é o cara que é o mediador, né, entre os dois planos de vida. É o cara que vai materializar a mensagem que vai nascer no plano espiritual. Entre o plano espiritual e o plano carnal, o médium é o cara que vai fazer o meio de campo, o intermediário. É ele que liga um plano ao outro. É ele que faz esse intercâmbio. Ele é a ferramenta que possibilita, né, a faculdade se manifestar. Não existe faculdade se eu não tenho ferramenta, né? Eu preciso de uma ferramenta apta. E a ferramenta estar apta é a ferramenta que possua a faculdade da mediunidade de forma ostensiva. Ficou claro isso? Bem, diante desse conceito, diante dessas questões, o assunto de hoje é a influência moral do médium, ou seja, o quanto que a influência moral do médium pode ou não vir a atrapalhar a comunicação ou a qualidade da comunicação. Como é que se posiciona diante desse quadro, né? Como a gente enxerga, o espírito enxerga a influência moral do médium, né? Os espíritos vão responder para Kardec que sempre vai haver uma influência do médium na comunicação. E quanto melhor a questão moral do médium, melhor será a comunicação, visto que a faculdade, por ser orgânica, ela não é boa nem ruim. Bom e ruim é o que que o médium faz dessa faculdade. Né? Então, dependendo da questão moral desse médium, ele vai fazer bom uso ou mau uso da faculdade da mediunidade. É assim que funciona. Portanto, o equilíbrio do médium, a questão moral desse médium, ela realmente vai influenciar nas boas ou más comunicações. Esse é ponto. Bem, dito isso, a gente pode falar assim, poxa, então resolveu a questão de hoje, acabou a palestra, podemos ir embora. Não temos mais nada para fazer aqui. A questão é a influência moral dos médios. Você já disse que, dependendo da questão moral do médium, a influência vai sempre existir e ela vai ser boa ou ruim, dependendo da questão moral do médium. Tá, mas não é simples assim. Não é uma questão assim tão simples. Aliás, em espiritismo nada é assim tão muito simples, né? São muitas variáveis. A gente trabalha com a humanidade em si, com o ser humano. Então são muitas vertentes, muitas variáveis. Eu vou começar a tentar utilizar a prática, a questão do dia a dia, para que a gente possa, dentro dessa prática do dia a dia, conversar e tentar discutir e tentar entender como a questão moral influencia ou não na comunicação, né? Vamos lá. Digamos que eu tenho um médium na casa espírita, né? Um médium que trabalha em reunião de desobsessão. E aí vem um espírito ruim, um espírito mau, um espírito trevoso, um espírito vingador. E ele dá a comunicação dele. Isso é culpa do médium? O espírito se aproximou daquele médium, o espírito ruim, porque o médium também moralmente é ruim? Lá na frente, em O Livro dos Médiuns, nesse mesmo capítulo, o Timóteo vai responder para Kardec que é necessário uma afinidade entre o desencarnado e o médium, entre o espírito comunicante e o médium. Epa! Então quer dizer que quando aquele médium, uma reunião de desobsessão,
ele dá comunicação por um espírito vingador, um espírito das trevas, um espírito trevoso, um espírito do mal, ele também é mal, porque ele está em afinidade com aquele espírito. Né? Como é que funciona essa história? É isso que o Timóteo está falando? Não, não é isso que o Timóteo está falando. Isso é um grande engano que muita gente tem, e daí surgem grandes preconceitos contra médiuns, né? Contra médiuns, contra reuniões mediúnicas, achar que aquelas pessoas que ali estão em reuniões, principalmente as reuniões de desobsessão, são pessoas ligadas ao mal, os encarnados, né? Os membros daquela reunião são pessoas que vibram no mal, que estão ligadas ao mal, por isso que vêm esses espíritos assim, pesados, nada a ver, nada disso. A influência, a afinidade que Timóteo se refere nessa questão é exatamente a afinidade fluídica, a afinidade de que nós não somos espíritos perfeitos. Nós encarnados somos espíritos imperfeitos em prova de expiação. Ora, ninguém mais próximo do que esse cara, porque você não pode achar que nós os encarnados, somos muito bons, nós não somos grandes coisas. E o médium encarnado é um companheiro em luta, né? Em atividade. Um cara que tem os seus problemas também, as suas dificuldades também. Mas naquele momento, naquela reunião ali, numa questão de uma reunião de obsessão, ele está voltado para fazer o bem ou para fazer o mal? Ele está ali utilizando a faculdade dele para quê? Apesar do espírito ser um espírito mal, um espírito trevoso, que está se aproximando da comunicação, o objetivo principal do médium naquele encontro é fazer o bem. Ele está ali servindo de instrumento para que aquele irmão trevoso possa, né, apresentar o desequilíbrio dele. Possa aquele irmão trevoso, aquele irmão do mal, aquele espírito complicado, ainda vivendo nas suas próprias escuridões, sem entender um projeto de vida diferente do que ele conhece, ter a oportunidade de, ao encontrar com o médium, nessa troca fluídica que existe, poder se sentir melhor. É uma afinidade porque o padrão vibratório são parecidos, são próximos, porque nós não somos grandes coisas. Que não vibramos no bem 100% do tempo, ao longo do dia. Ou temos alguma dúvida quanto a isso? Quem de nós aqui, nós somos agora 9 pessoas online, quem de nós pode dizer que vibra no bem o tempo todo? Desde que eu acordo, eu vibro no bem o tempo todo, eu só penso no bem. Não tem um momento do dia que eu fico com raiva, não tem um momento do dia que eu penso em largar tudo porque as coisas não estão dando certo. Não. Todos os dias eu fico bem. É impossível. Raro. Se tem um aqui, se tem é um. E olha que eu acho muito, hein? Uma proporção, nós somos 10 pessoas aí, 9 pessoas, seria 10%. Acho muita gente. Um é muito aqui, nesse grupo. Não temos, porque são raras esse tipo de pessoas, né? São pessoas nós somos pessoas com defeitos, com dificuldades complicadas, com dissabores, que nos desequilibramos, que estamos na luta. É por isso que Kardec, no mesmo livro, no Livro dos Médiuns, vai dizer para a gente que é o seguinte: o verdadeiro espírita não é aquele que vibra no bem o tempo todo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírito é aquele que conhece a si mesmo, né? É aquele cara que se conhece, que compreende o momento evolutivo que ele está e que luta para se tornar uma pessoa melhor, moralmente melhor. Mas ele moralmente tem as suas dificuldades, mas ele não extravasa, ele não faz mais o mal, ele já se policia. Se ele comete um engano, ele tenta corrigir, ele tenta consertar. Esse é o verdadeiro espírita. E o médium espírita é aquele que vai usar a sua faculdade voltada para o bem, para fazer o bem. Então a influência moral desse médium na comunicação vai ser boa. Não vai ser boa? Vai ser boa. Mas foi uma comunicação barra pesada. O cara xingou todo mundo. O cara falou que ia fazer o mal a todo mundo, que ia se vingar, que ia fazer, que ia acontecer, que ia quebrar tudo. Mas e daí, mano?
o médium está em equilíbrio suficiente para conversar, para segurar a comunicação, para trocar com aquele espírito, para acalmar ele. Né? Claro que uma palavra que se usa, né? A doutrinação, mas o diálogo ocorre através do médium, é uma outra pessoa, né, que conversa com o espírito nas reuniões. É assim que funciona a mecânica de uma reunião mediúnica, né? Você tem o médium e tem a figura que se chama de doutrinador e conversa com o espírito, mas o papel do médium é fundamental, é importante. Porque esse médium, apesar das suas dores, apesar das suas dificuldades morais, ele está em que caminho? Ele está se esforçando para dominar as suas más inclinações. Então, apesar da afinidade fluídica que ele tem com aquele espírito, porque ele também é imperfeito, e se fôssemos nós, os médios, passaríamos pela mesma questão, porque também temos as nossas dificuldades morais, então não é imperfeição nenhuma ele dá capacidade para aquela qualidade de espírito, é natural, é normal, mas o papel dele, a influência moral dele, né, por menos elevado que ele seja, por maior luta que ele esteja, sempre vai ser positiva nesse caso. Já ao contrário, aquele que usa a mediunidade para fazer o mal, aquele que usa a mediunidade para ter proveitos financeiros ou de outros interesses, usa a mediunidade como forma de intriga, enfim, esse camarada, a influência moral dele é ruim. Ele está usando a faculdade de forma que é boa ou ruim? De forma ruim. Ele usa a faculdade dele de uma forma bem complicada, bem difícil, né? E por ser assim, por estar nesse caminho, utilizando a ferramenta de forma inadequada para o mal, ele assume os riscos diante da vida. Contrai débitos, contrai dívidas, né? Comete enganos, comete erros que um dia vão ser cobrados e vai ter que ser reparado. Ninguém vai ficar sem pagar o último centavo. Jesus falava sobre isso. Né? Vai ter que pagar até o último centavo. Todos nós. Então, aquele que hoje utiliza a faculdade de forma errada, vai pagar também até o último centavo. A vida vai cobrar em algum momento. Não é verdade? Isso vai acontecer. Certa vez, eu participei muitos anos, né, de reunião mediúnica, foram 22 ou 25 anos, dentro de reuniões mediúnicas semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, né? Em alguns momentos desses anos aí, eu cheguei a participar 3 vezes por semana, eram 3 reuniões porque eu participava. Enfim, eu tenho muita história para contar, né? E eu tive a oportunidade de conversar com um espírito, tadinho, muito sombrio, um espírito ligado ao mal, a fazer o mal nas pessoas, um espírito planejador, né? Um espírito que planejava o mal, ele orientava alguns processos obsessivos. Ele é um espírito bem complicado, mas é um espírito bom de conversar, porque são espíritos que não se apresentam fazendo muito barulho, vem tranquilo, vem conversando, mas são espíritos que sabem, né, que têm a noção exata do que são e aonde querem chegar e como vão chegar. E ele estava experimentando a gestão de vários processos obsessivos. E eu trabalhava numa reunião de obsessão e a minha reunião em si havia, não desmantelado, mas havia perturbado a organização dele em 2 processos que nós acabamos atuando e estava ligado ao grupo dele. E aí ele acabou vindo pessoalmente, porque um dos soldados dele havia estado com a gente e não voltou mais, ele veio negociar isso e tal, papá. E aí, nessa conversa, quando a gente estava conversando, ele falou, eu escolhi ela a médium, porque eu a conheço. Ela já esteve na minha organização, mas agora ela está muito mudada.
eu já coloquei pessoas com ela para trazer ela de volta, mas ela não reage às minhas investidas. Ela está muito blindada aqui por vocês, ela está muito protegida por vocês, mas ela já foi do meu time. E eu vim aqui para recrutar, eu queria conversar com você, uma forma de a gente negociar esse assunto e tal. Bem, aí a conversa desenrola, a gente ficou muito tempo conversando e tal. E nessa história, o que é legal para a noite de hoje é entender que aquela médium, que era uma médium espírita, já estava o quê? Num processo de transformação moral, onde ela estava o quê? Experimentando o quê? O que todo espírita tem que experimentar. Domar as suas más inclinações. E por ela estar nesse processo de forma verdadeira, de coração aberto, agindo realmente dessa forma, ele não conseguia penetrar. Mesmo ela, antes, quando desencarnada, ter sido da organização dele. Não sei se quando encarnada ela favorecia a organização dele em alguma coisa, não entrei nesse detalhe, até porque o foco da conversa não era o médium, né? Mas é bom a gente abrir o olho, ainda mais para aquela história que o Cristo avisava para a gente, né? Do orar e vigiar. Tem tudo a ver com essa passagem. E a médium só deu comunicação para ele por quê? O que tinha entre eles? Afinidade. Ela já esteve lá, ela já foi daquele time. Existe uma afinidade fluídica, só que ele não conseguia mais ter acesso a ela. E aí, na ideia dele, ela está blindada, ela está protegida por vocês. Na verdade, ela está protegida por ela mesma, pelo orar e vigiar dela, por entender das dificuldades dela e por domar as suas más inclinações, porque erros vamos todos cometer. Erros todos nós vamos cometer. Agora, precisamos entender que é necessário reparar o erro. Esse é o pensamento espírita, né? O levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas repara o erro. Não adianta só se levantar, se sacudir, tirar a poeira e vai embora. Não. Olha para trás e ajeita. Porque uma hora a vida vai te cobrar para você se acertar com a vida. Então, com esse pensamento, né, de que todos nós cometemos enganos, que todos nós temos que estar no orar e vigiar, que todos nós temos que estar ligados a isso, e o médium principalmente, né, a comunicação do médium, a questão dessa influência moral do médium, ela é importantíssima. Porque quanto mais o médium for moralmente mais elevado, melhor será as suas comunicações. Né? Mais facilidade ele terá para dar comunicação para espíritos bons. O espírito bom ele vai procurar um médium que esteja o quê? Buscando a sua transformação. Porque não existe o médium maravilhoso, o médium fantástico, o médium espetacular, o grande médium. Existe um bom médium. Quem é um bom médium? O médium é aquele cara que está de coração aberto, de forma sincera, se esforçando para domar suas más tendências. É o que está na luta, é o que vai na reunião toda semana, na reunião mediúnica, se coloca à disposição para trabalhar no bem, que não utiliza a faculdade de mediúnica dele para o mal, utiliza para o bem. Mas como é que o médium pode usar a faculdade para o mal, André? De diversas formas, né? Às vezes o médium, às vezes até de forma bem intencionada, mas tem que ter cuidado. Por exemplo, vamos dizer que o médium seja audiente. Ele escuta, né? Ele escuta. Ele está em casa conversando com uma pessoa, e a pessoa está contando uma história para ele, onde ela é a vítima da história. E aí o espírito vem e fala para ele assim, não é vítima nada, cara. Isso aí é papo furado dela. Isso é como ela enxerga a história. Ela fez isso. O bom médium o que é que faz numa hora dessa? Fala para a pessoa, olha, você está contando essa história para mim aí, mas o espírito vem me falar aqui que você fez isso, você não é nada disso, sai fora daqui, você é isso, você é aquilo. Não, ele está julgando. Quem é ele para julgar alguém? O bom médium se cala, escuta, tenta orientar, tenta conversar, tenta pegar essa informação e trabalhar ela para o bem, para fazer o bem. Não é verdade? Esse é o bom médium. O médium onde a sua influência moral não vai perturbar a comunicação, não vai atrapalhar a coisa. Um excelente exemplo que nós temos é o Chico Xavier, né?
com a sua humildade, com a sua pureza, com as suas passagens lindíssimas, belíssimas, né? A passagem da menina que beija os pés dele, agradecendo por ele ser médium, né? A mulher vai ao centro, né? Uma jovem senhora vai até o centro que ele está, e ao encontrar com ele, ela recebeu uma dádiva dele, através dele, né? Uma bênção através dele na vida dela, mudou a vida dela, e ela vai até ele e beija os pés dele. E aí ele levanta, ele se abaixa, levanta ela e fala, não faça isso. Ela, mas o senhor é um grande médium. Ele falou, não, eu sou, a mediunidade é só uma ferramenta para mim. Eu sou igual um sapo com uma vela na cabeça. A vela se apaga e o sapo volta para o pântano. A vela é a mediunidade, eu sou o sapo. É uma história belíssima, né? Mas esse é o entendimento que o Chico tinha sobre o papel dele como médium. E o Timóteo, nesse capítulo, fala exatamente sobre isso. Como não é importante o médium na história. Ao mesmo tempo que tem um papel fundamental de trazer a comunicação, a sua participação não é fundamental, não é importante, porque o espírito troca de médium. Se esse médium não está funcionando bem, se ele está se achando muito importante, eu uso outro e ele não vai ser utilizado. O médium o livro dos médiuns, né? Foi feito escrito no século XIX. E aí ele usa como analogia o telégrafo. Né? Acho que o telégrafo, se não me engano, o capítulo estudado, o Timóteo usa o telégrafo, porque é a máquina mais próxima que eles têm. A gente pode usar aí hoje o celular, o que você quiser como equipamento. O médium é a ferramenta, o médium é a caneta. Quem traz a mensagem, quem traz a informação é o desencarnado. Se o meu provedor der um pau lá, der ruim, alguma coisa no Gmail, saiu da Hotmail, agora eu uso o Hotmail. E fala pra você, olha, manda um e-mail pra mim pelo Hotmail, que o Gmail não tá funcionando hoje, não tá legal. Eu uso outra ferramenta. O médium é uma ferramenta para comunicação. E só. É uma ferramenta importante? É importante. É fundamental? Não. O papel do médium é fundamental, mas o médium, o indivíduo, não. Besteira achar que existe um médium fantástico, espetacular. Existe um livro que traz um problema exatamente doutrinário sobre isso, né? Porque ele descreve um dos personagens como um médium fantástico. E isso não existe. Não existe o médium fantástico. O médium espetacular. Ah, mas existe médium, André, que só falta andar sobre as águas. O cara, faz um monte de coisa, tá bom. Então existe um médium com grandes potenciais mediúnicos. Mas ele não é fantástico. Ele não é espetacular. Até porque não existe nada de sobrenatural e fantástico. O Espírito estuda sobre isso já no livro dos médiuns, lá no início. Do sobrenatural, do fantástico e sobrenatural. Não existe, nada disso existe, nada é fantástico. Está tudo dentro das leis naturais. Não existe nada sobre as leis da natureza. Nada de sobrenatural. Então não existe o médium, ele é um excelente médium. Não existe. É um bom médium. Ele é um bom médium se ele se esforça para dominar as suas más inclinações, assim como cada um de nós deve fazer. Certa vez, nós tínhamos um trabalho numa casa que eu participava, nós tínhamos um trabalho sobre psicografia. E a casa tinha aquelas caixinhas, né, de encarnado e desencarnado. E as caixinhas ficavam no caminho de quem ia assistir a reunião pública. Por quê? Ao longo da palestra, enquanto a pessoa fazia a palestra, tinha uma médium que ficava psicografando. Uma médium não, era um rodízio, né? Cada reunião era um médium. Então tinha médios homens, médios mulheres. E ficavam lá psicografando ao longo da reunião. O palestrante falando e o médium lá no cantinho, sentado na mesa, psicografando. Bem, quando acabava a palestra, o dirigente pegava aquelas folhas psicografadas e lia. E aí, se alguém da assistência era parente, era amigo, conhecido da assinatura do texto que foi lido,
a carta era entregue para a pessoa na hora. E esse era um trabalho bem interessante, bem legal. Acabou. E por que acabou? Acabou por causa de um mau médium. E acabou para proteger o médium também. Né? O motivo foi a proteção do médium. O que acontece? Um dos médios, né, começou a passar por uma dificuldade pessoal, não abriu para casa, não disse para casa que experimentava um problema grave pessoal, que estava trazendo um desequilíbrio muito grande para ele, porque poderia ser ofertado a ele um tratamento e tal, mas claro, com certeza ele seria afastado do trabalho para proteger ele mesmo, né, por proteção a ele. Mas ele não entendeu dessa forma, achou que ficou melindrado, achou que se afastar seria uma vergonha, né, um sinal de fraqueza, enfim. E ele não contou para ninguém, e ele teve uma coisa que lá no livro dos médiuns a gente estuda, em outro capítulo, chamado suspensão da mediunidade. A faculdade foi suspensa, porque ele vivia um desequilíbrio tal que a faculdade mediúnica ia começar a fazer mal para ele. E aí os espíritos, os bons espíritos, acabaram por suspender a mediunidade dele. E ele começou a sentir que ele parou de ver, ele parou de ouvir, ele parou de perceber a presença dos espíritos, mas mesmo assim ele não relatou esse problema para casa, por vergonha, porque teria que falar o problema pessoal que ele vinha experimentando, vivendo. E aí ele achou melhor, né, enganar. Aí o que ele fazia? Ele tinha um texto, ele tinha uns 2 ou 3 textos decorados, bons textos, genéricos, aquele tipo, olha, eu tô bem, cheguei aqui, rezem por mim, eu amo a todos vocês, um abraço no pai, mãe, eu te amo, conversas assim. Diz para ela que eu tô bem, para ela para ela não chorar por mim e tal, pá. E quando ele subia a escada antes da reunião, ele passava na caixinha desencarnada e lia o nome. Uns 2 nomes, ou 3. E eram os nomes que ele decorava para ele assinar as cartas genéricas. E aí era lido, né? Acontece que a gente começou a perceber que os textos eram sempre muito parecidos. Ele tinha um trabalhão que ele mudava os textos, né, ao longo da semana, era uma vez por semana que ele participava. Não, era uma vez por mês, uma vez por mês. E ele mudava os textos, ele ia sempre mudando os textos. E aí, uma hora foi descoberto, né? Uma hora foi descoberto. E quando a gente sentou para conversar, ele falou que ele fazia isso porque ele tinha vergonha de dizer que ele não era mais médium. Ele tinha perdido a mediunidade. E o que aconteceu? Por que isso houve a suspensão da mediunidade dele? Devido à influência moral dele. Olha a questão moral aí. Ele preferiu enganar a todos do que mostrar que estava sofrendo. Né? Então, a questão do orgulho, da vaidade, a questão moral dele era muito grave. E os espíritos, os bons espíritos, o amigo espiritual dele, tudo, acharam por melhor suspender a mediunidade para ele não fazer coisa pior ainda, para ele não ir para um caminho ainda pior, né? E demorou pouca coisa, acho que foi uns 3 meses, assim, 4 meses, mas ele foi pego, né? E mesmo assim foi ofertado a ele o processo de desobsessão, claro, e retornar para a educação mediúnica, né? Enfim, acabou que ele escolheu outros caminhos e... Enfim, então o que aconteceu com esse rapaz, hoje que teve a unidade suspensa, etc e tal, né? E a atitude dele de querer enganar, etc e tal, é a má influência moral dele sobre a comunicação. Isso aconteceu. Nesse caso nem tinha comunicação, né? Ele estava inventando mesmo, né? Ele estava construindo uma comunicação, né? Tava bem ruim a parte dele. Mas, enfim, essas coisas acontecem porque a gente lida com o ser humano, e o ser humano, às vezes, comete esses enganos, né? Faz parte da vida, faz parte do ser humano acontecer isso.
Então, nós temos que sair daqui hoje com o entendimento de que não há médiums maravilhosos, espetaculares. No máximo, nós temos bons médios, né? Que são aqueles que levam o negócio a sério. Um bom médium é aquele que leva a mediunidade a sério, que leva a sua faculdade de forma séria, tentando utilizar ela como uma ferramenta para o bem, para fazer o bem ao próximo, né? Para que possa ser um instrumento de paz a sua mediunidade. E esse é o objetivo. Se for dessa forma, né, ele vai estar experimentando uma vida, buscando uma vida em equilíbrio, experimentar uma vida onde ele busca o equilíbrio, onde ele busca dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. E aí vamos ter, né, uma influência moral melhor nas comunicações. Então eu não preciso ter às vezes as pessoas falam assim, eu trabalhei um tempo em educação mediúnica, né? E a pessoa fala assim, pô, André, mas eu tenho muitos problemas, eu não vou ser um bom médium, eu tenho muitas dificuldades, eu não sou uma pessoa boa ainda, eu não sou um cara bom ainda. Aí eu falo, pô, mas qual é a referência de uma pessoa boa para você? Ah, o Chico Xavier. Eu falei, tá, mas o Chico Xavier é um, cara. Divaldo é outro. Mas que mais? Então não vai ter mais médium. Só vamos poder trabalhar com o Chico e o Divaldo. É isso? Bem, complicado. Nós temos que entender que o bom médium é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Ponto final. E vamos embora. E vamos ver como é que vai ser a sua comunicação. Ah, mas eu quero dar passividade, eu quero dar comunicação para bons espíritos, para mentor espiritual. Pô, calma. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas você primeiro tem que ser experimentado. Primeiro você tem que trabalhar, você tem que aprender a comunicação, né? Porque não pensa que é fácil para um espírito superior dar uma comunicação através de um médium. Ele já está fora da matéria há muito tempo, então se ligar uma matéria mais densa, mais pesada, é incômodo. Não é uma coisa boa para ele, não é uma coisa que ele faça com satisfação. Ele faz até com facilidade, mas não é uma coisa que ele fique satisfeito de fazer, né? A satisfação vem pela mensagem, pela oportunidade de trabalho, a oportunidade de orientar, mas não é uma coisa que seja agradável para ele, né? Então tem que ter esse tipo de situação. Por isso que o bom médium é aquele que vai trazer mais comunicação de espíritos melhores, de bons espíritos, né? Mas o bom médium está pronto para todo tipo de espírito, tanto espírito obsessor, espírito mentor, né? Na verdade, se você levar o médium, né? Levar uma vida em busca de paz, de equilíbrio, de domar as suas más inclinações, tentando fazer a sua reforma íntima, a sua transformação moral, nada impede de que bons espíritos tenham comunicação. Você vai se tornar um bom médium, né? Esse é o bom médium. Né? Não existe o perfeito, porque não existe perfeitos aqui na Terra. Nós estamos num planeta de provas e expiações, não estamos num planeta de perfeição. Não existe o perfeito, né? O próprio Chico Xavier não era perfeito, tinha suas dificuldades morais. O do Divaldo não é perfeito, tem as suas dificuldades morais. Todos eles são assim, porque todos estão em provas e expiações. Todos nós estamos em um grau mais ou menos evoluídos, mas todos estamos em prova de expiação. Todos nós somos espíritos encarnados em prova e expiação. Ninguém foi grande coisa, ninguém é grande coisa. Estou falando, né, em questão moral. Nós não somos grande coisa, né? Certa vez eu estava numa reunião mediúnica conversando e aí um mentor da reunião lá, um trabalhador da reunião, se apresentou e tal, e um colega fez a pergunta e falou, pô, mas vocês precisam da gente? Por que vocês não conversam com os espíritos, vocês mesmo não doutrinam os espíritos, vai ser muito melhor do que a gente. Nós somos muito imperfeitos para esse trabalho, a gente às vezes não consegue esclarecer como deve. E aí o espírito falou assim, mas ninguém melhor do que vocês para falar com eles, porque vocês são muito parecidos. É muito mais fácil ele ouvir a vocês do que a gente. Olha só, nós estamos muito parecidos com os caras que estão sofrendo, porque nós também sofremos. A diferença entre nós e eles é exatamente essa, de conhecer um caminho diferente. Certa vez eu tive a oportunidade de conversar isso com o espírito falou assim, poxa, mas você está falando isso tudo aí, mas você faz isso tudo? O cara me colocou na parede.
E era um espírito ligado a um processo de vingança, vingativo. Ele já vinha há muito tempo já construindo um processo de vingança contra uma pessoa que estava encarnada. E a gente estava num trabalho de desobsessão, então é para isso mesmo. E aí, de repente, eu estava falando de amor, de perdão, de oportunidade de vida, de reencarnação. A minha conversa com ele estava nesse sentido. Ele falou, tá legal. Tá bom, eu entendo. Mas diz para mim, você faz isso tudo aí que você fala? Você já faz isso tudo? Eu falei, não, cara, tudo eu não faço. Ele, pô, então. Eu falei, mas eu também não estou querendo que você faça isso tudo. Não quero que você faça nada do que eu estou te falando. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que existe uma nova possibilidade. Que isso tudo que eu estou falando é uma meta para você conseguir. Não é para você sair fazendo agora, que eu sei que você não vai conseguir. Eu também não consigo. Eu não sou melhor do que você em nada. São metas que nós temos que atingir, nós temos que buscar essa melhora, buscar essa ideia. Mas isso ao longo do tempo. Eu conversei com a diferença entre eu e você é só essa. É que eu já conheço aonde eu preciso, o que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero, e você não sabe isso. Você ainda não sabe que você pode chegar num lugar muito melhor do que onde você está, mas que para isso você precisa seguir um caminho. E você não conhece esse caminho, você não está enxergando o caminho. A minha diferença entre você é só essa. Porque eu já estou enxergando o caminho e estou tentando andar nele. E você ainda não conhece esse caminho. Mas questões de ser bom e mal, nós somos muito parecidos. Essa que é a grande verdade. Somos espíritos imortais, cheios de dificuldades, de dívidas, de dores. Trazemos em nós as nossas complicações. Tem um livro chamado Pedagogia Espírita, né? E esse livro, que é de quem? Do Herculano Pires. Herculano Pires que escreveu esse livro. E ele fala assim que o espírita é uma alma forte. Entendendo que o conceito de alma é o espírito encarnado, então o espírito é uma alma forte. Então nós somos espíritos, nós somos almas fortes. Aí você vira a página do livro e vem a explicação do Herculano dizendo o seguinte, olha, porque precisa ser uma alma forte para compreender que a causa das suas dores é ela mesma. Sofremos por culpa nossa. Por que você acha que sofremos? Porque não merecemos? Porque somos azarados? Sofremos por causa das nossas más construções no passado recente. Como Kardec diz no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, você olha para trás, não encontra o motivo da sua dor atual, pode ficar tranquilo, está na tua outra vida. Se não está nessa vida, o motivo é a vida cobrando suas atitudes de outra vida. Ninguém vai ficar liberto sem pagar o último centavo. E isso é fato. Ponto final. É assim que vai funcionar. É assim que sempre funcionou. Essa é a lei da vida. Portanto, né, o médio bom, né, aquele que tem uma boa influência moral, é aquele que está se esforçando para melhorar. Só isso. Nada mais do que isso. Nada longe disso. Não existe o médio perfeito, o médio espetacular, o médio que acerta tudo. Eu vou aquele médio é um vidente, ele é muito bom. Médio vidente, ele é muito bom. Não erra nada, não erra nunca. Tira pra caramba. A vidência já é uma faculdade dificílima, né? Demanda interpretação, demanda um bom senso, né? O bom vidente é aquele que não fala, né? que não fica falando tudo que está vendo, porque nem tudo que ele está vendo condiz com 100% da realidade. A maior parte das vezes ele consegue enxergar 30%, 40% da cena no plano espiritual, porque é difícil. As aparições, as manifestações visuais, a dupla vista, né, a vidência, é um processo muito complicado, muito difícil. Como diz Kardec na Gênese, o vidente que prevê futuro, ele prevê o futuro provável. Ele não consegue prever o futuro exato, né? Isso não existe. Então, não, eu vou ali... Então, essas frases que às vezes a gente escuta dentro da casa espírita, né? Não, o nosso melhor médio aqui é o fulano. Para com isso, não existe isso. Não existe esse negócio de melhor médio, pior médio. São todos trabalhadores do bem, todos estão se esforçando. Talvez um médio tenha mais potencialidade do que o outro. Tem médio que tem mais potencialidade, tem médio que tem mais facilidade para dar passividade, para
espíritos em desequilíbrio, espíritos em equilíbrio, tem médium que tem mais, tem outros carismas mediúnicos, ele é psicofônico, ele é psicográfico, ele é vidente, ele é audiente, ele é clareaudiente, ele faz bicorporiedade, enfim, tem várias manifestações mediúnicas e várias qualidades de médios. E tem médios que têm mais potenciais do que outros. Tem médio que é mais ligado a fenômenos físicos, médio de cura. Ah, não, aquele médio de cura ele é excelente, ele é fantástico. Tem um amigo, vocês conhecem esse amigo, o Ronaldo, até muito amigo dele, é o Marcos de Mário. Ele conta uma história sensacional em São Paulo, ele morava em São Paulo, né? E o pai dele, ele frequentava uma casa espírita, e o pai dele tinha muito problema com dirigir. Né? Ele conta essa história, que o pai dele não tinha muito problema de dirigir, eu acho que era nervoso, não gostava muito de dirigir, ficava nervoso e tal. E aí tinha um espírito que era o coordenador da casa, assim, tipo o mentor da casa, e ele dava, casa pequenininha, ele dava algumas orientações para os trabalhadores. E aí parece que o pai dele arrumou um emprego e era importante que tivesse a habilitação, tinha que aprender a dirigir. E aí ele vai no espírito e fala isso para o espírito, olha, eu tenho uma dificuldade, que é dirigir, mas arrumei um trabalho agora e precisa dirigir. O que você acha que eu devo fazer? Aí o espírito sorri e responde para ele, se você acha que tem que tirar a habilitação e dirigir, tire. Se você acha que não tem que tirar a habilitação e dirigir, não tire. Isso mostra que o Espírito mostrou para ele que a decisão é dele, o livre-arbítrio é dele. Olha que maravilhoso, olha que médium bacana esse também, né? Que não travou a comunicação, não deixou o Espírito se manifestar da forma mais coerente, inteligente. Uma influência moral desse médium foi bacana nessa comunicação. As coisas aconteceram de forma natural. O Espírito falou para ele, olha, cara, quem decide é você. Essa é uma decisão sua. Você não precisa perguntar para os espíritos isso. Os espíritos não vão dizer como você deve conduzir a sua vida. Se fizer isso, não é um espírito bom, não é um espírito amigo, né? Não é um espírito zombeteiro que está brincando, que quer decidir por você a sua vida. Né? Pensou, tudo que você for fazer, você tem que perguntar para o espírito. Vou perguntar para o espírito, aquela história, né? Tudo que eu faço, pergunto para o espírito, tudo que eu faço, pergunto para o espírito. Uma hora o cara vai mentir para você. Tem até uma historinha dessa, né? Que o cara ele vem dirigindo também num carro e o espírito do lado, e ele só fazia o que o espírito mandava, aí uma pontezinha que só dava para passar um carro, do outro lado vinha um caminhão, e ele do outro lado de cá, e o espírito fala, acelera que vai dar. E aí ele fala, pô, será que vai dar? Não, acho que não, não, acelera, vai dar. Como ele fazia tudo que o espírito falava, ele acelerou. No meio da ponte o caminhão pegou ele. E aí ele desencarna e ele olha para o espírito e fala, pô, tu falou que dava, mas não deu. Achei que dava, mas, poxa, não deu, seja bem-vindo. O cara desencarnou, né, no meio do acidente. É um espírito brincalhão, ele não tem nada a perder. Né? Esse negócio de ficar fazendo o que o espírito manda é bem complicado. Bem, meus amigos, mas tirando as histórias de lado, o que é bom que a gente entenda hoje é exatamente isso, que a influência moral do médium, ela interfere na comunicação, sim, mas que o bom médium, né, o bom médium que tem boa moral é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Esse é o bom médium. Esse é o médium sincero, o médium verdadeiro, o médium que está lutando para se transformar numa pessoa efetivamente melhor, né, depois do que ele é hoje, fazendo a sua transformação moral, sua reforma íntima, lutando para realmente ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa melhor. Utilizar a questão, a sua influência moral negativa, né? Se for um médico com a moral negativa, você vai ver nas atitudes da mediunidade dele, né? Provavelmente, se ele for um bom médico, talvez tenha a mediunidade suspensa ou não, mas dificilmente ele vai trabalhar em caminhos do bem, geralmente vai cobrar, vai querer fazer aquelas cirurgias, aquelas curas. Isso tudo é questão moral do médium, né? Se um médium é vaidoso, se um médium é orgulhoso, se um médium é ligado a questões materiais, isso tudo são questões da moral da pessoa. E como a faculdade ela é neutra, bom e ruim é o que você faz com a sua faculdade, a influência moral tem tudo a ver com a questão, porque se eu sou bom,
se eu executo as coisas como elas devem ser, né? Se eu utilizo a faculdade mediúnica para o lado bom das coisas, a influência moral que eu estou praticando é boa. Se eu utilizo a mediunidade para coisas ruins, eu estou usando a minha influência moral ruim, né? A moral ruim para influenciar na faculdade, porque a faculdade é neutra. A faculdade não é boa nem ruim. A faculdade mediúnica ela é totalmente neutra. Bom e ruim é que nós fazemos dela, né? que fazemos, interpretamos, lemos, estudamos sobre mediunidade e como a aplicamos e como a desenvolvemos. É que esse que é o grande problema. Então, a influência moral é nessa questão, nesse quesito, e não na qualidade da comunicação. Tá legal, gente? Obrigado, uma boa noite. Hoje é a prece aos desencarnados, então vou pedir que a gente se una em pensamento para fazer a nossa prece ao desencarnado. Vamos lá? Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de juntos estarmos reunidos na tua casa, na casa de João Evangelista. Hoje, Senhor, em especial, nessa sexta-feira, te pedimos, Senhor, para os nossos irmãos desencarnados, a todos os nossos amigos, queridos, que partiram desse estágio carnal e que se encontram hoje na pátria espiritual. Abençoe a todos, envolva a todos até aqueles que não conhecemos, aqueles que desencarnam sem o nosso conhecimento, vítima talvez da tragédia que estamos vivendo em todo o mundo, mas não só através dessa doença, de tudo que pode acontecer. Pedimos, Senhor Jesus, e sabemos que tudo será feito pela vontade do Pai, que a cada um será dado conforme as suas obras. Mas pedimos, mestre amigo, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, Pai, nosso Criador, e abençoe a todos esses companheiros que já partiram de encontro à viagem de volta à pátria espiritual. Esteja com cada um de nós, encarnados e desencarnados, agora e sempre, graças a Deus. Gente, muito obrigado, tá? Uma boa noite, saudade de todos, né? Em breve estaremos juntos, nos abraçando novamente. Fiquemos em paz e fiquemos com Deus.